Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença da prosperidade do ímpio para a prosperidade do justo que a Bíblia fala? Como é que você começa a buscar a Deus e muitas vezes você perde de ver o agir de Deus por não saber como se movimenta o mundo espiritual? Então, o que é que o ímpio sente que o justo não sente? O que é que uma pessoa, quando ela não tem conhecimento sobre os sentimentos, as emoções, o espiritual, como é que se movimenta, e aí você começa a orar, começa a buscar o conhecimento sobre Deus, e Deus começa a armar uma estratégia para se apresentar para você, querendo lhe dar aquilo que você está pedindo. E aí, por você não se aprofundar nesse tipo de conhecimento sobre a prosperidade do ímpio e do justo, muitas vezes o justo, ele começa a buscar a Deus e aí a vida dele começa a bagunçar. E aí o que é que acontece na vida dele? Ele passa a não acreditar, o justo. Então Deus explica que o justo é aquele que acredita. O que é ser o justo que Deus explica? O justo é aquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus. Já o ímpio, ele não crê na palavra de Deus. Ele não sabe como funciona. Então ele busca Deus quando ele diz que crê. Ele busca Deus numa religião. Mas ele não sabe como se movimenta o espiritual. Então algumas pessoas que começam a querer descobrir, começam a ouvir falar da Bíblia, então ele começa a buscar esse tipo de conhecimento e aí ele não sabe que exige um tempo para que você se aprofunde no espiritual. Mas mediante esse tempo, Deus ele vai procurando uma oportunidade de se apresentar. Ou com sonhos, milagres, revelações, né, para poder abrir uma porta. Às vezes Deus tem que fechar alguma porta e aí a pessoa, quando ela vê a vida bagunçando, ela passa a desistir. Algumas pessoas são assim. Ela começa a buscar a Deus e quando vê a vida bagunçando, em vez de ela correr para cima, ela desiste. Ela fica com medo e diz, não, isso não é de Deus, está errado. E ela desiste, porque ela não sabe como o mundo espiritual se movimenta entre a emoção e a razão. Por ela não ter esse ensino profundo, né? Algumas pessoas são só religiosas, elas não têm esse tipo de ensino profundo. Davi foi um dos que explica na Bíblia que ele quase desiste de buscar a Deus. Por quê? Porque ele não tinha muita experiência e pela visão, ele mesmo relata na Bíblia, que ele disse não, os ímpios, eles não sofrem. Foi assim que Davi relatou. Os ímpios, eles não sofrem, eles não demonstram ter sofrimento. E por que eu passo por isso? Então ele passou a sentir inveja dos ímpios, daquelas pessoas que não acreditavam como ele acreditava em Deus. Então ele pensou em desistir de buscar a Deus, porque ele estava vendo que ele sentia coisas que os ímpios não sentiam. Então é sobre isso que eu vou explicar para você. O que é que uma pessoa, quando eu vou dar um exemplo de pessoas narcisistas, para que você entenda como se movimenta o mundo espiritual. Quando uma pessoa ela é narcisista, ela não sente remorso, ela não sente culpa, ela não sente aflição. A maioria deles, eles não sentem. E quando muito eles sentem algum sentimento desses, eles escondem muito, eles fingem muito viver de aparência. Então as pessoas pensam que aquelas pessoas não sentem, mas o narcisista, quando ele é diagnosticado como narcisista, ele não sente remorso, ele não sente culpa, ele demonstra ser uma pessoa muito forte, onde na verdade ele sente, mas ele finge tanto para as pessoas que é um super-herói, que não sente nada, que as pessoas pensam que nada do que ele faz tem consequência. Quando uma pessoa é narcisista, é assim que as pessoas veem. Como se aquela pessoa não sentisse nada. Por quê? Porque parece que uma pessoa narcisista, ela não sente.
onde na verdade ela sente, ela não sabe a razão do que sente. Então ela não sabe por que sente. Então o que é que ela faz? Por ela não saber onde é os erros dela, ela sempre se vê como certa. Quando a gente é narcisista é assim. A gente não vê onde erra, a gente não sabe onde é os nossos próprios erros, a gente justifica os nossos erros, nossos defeitos. Então, quando algo dá errado, a gente parte para outra e vai tentar acertar de outra forma. Então, quem está de fora, que vê que uma pessoa é narcisista, que sabe, diz não. Os ímpios não sofrem, eles não sentem nada. Então, como é que o espiritual, ele tira a pessoa de tempo e alguns até desistem de buscar esse conhecimento sobre o espiritual? Muitos desistem. Por quê? Porque ele não sabe como o mundo espiritual, ele se movimenta. Então, quando uma pessoa é narcisista, ela não sente nada disso. Ela não sente culpa, ela não sente remorso, ela não sente arrependimento, ela não se vê como errada. Para ela acerta a todo tempo, ela não quer a opinião de ninguém. Ela não se vê. Ela não tem a visão da própria alma. Ela tenta aprender pela visão. Então, ela vai aprender o quê? Eu estou fazendo e estou dando certo. Então, eu só posso mudar quando eu sou narcisista e não busco conhecimento de Deus. Eu vou mudar, não porque eu me arrependi. Eu vou mudando as estratégias. Eu vou mudando a forma de tentar acertar. Até eu tentar me ativar o que é que tem de errado, porque eu mudo tanto e nada está dando certo. Então, é quando eu descubro que é sobre o espiritual. Então, eu vou explicar para você. Primeiro, eu vou ler esse relato aqui de Davi, em Salmos, para que você entenda como o mundo espiritual, ele tira uma pessoa de tempo quando ela não é ainda ativada espiritualmente, quando as iniquidades dela não foram arrancadas totalmente, como Deus arrancou as minhas iniquidades. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Como é que a pessoa está prestes a receber uma promoção, uma porta aberta, uma mudança de cenário, e de repente ela se perde. Ela se perde mesmo buscando a Deus, porque as iniquidades não foram arrancadas totalmente. Então, em Salmos 73:10, Davi explicando aqui sobre a prosperidade do ímpio. Então, ele relata que, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram por pouco para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nércios, quando via a prosperidade dos ímpios. Quer dizer, o ímpio prospera, mas não é a mesma prosperidade do justo, daquela pessoa que busca sobre o conhecimento de Deus. Porque como é que uma pessoa pode dizer que crê em Deus, mas ela não quer saber a razão de nada? O ímpio é assim. O ímpio, ele não quer saber. Ele vive ganhando e perdendo, ele não quer saber, ele vive adoecendo, ele não quer saber. Ele não quer saber a razão de nada. Então, ele sabe, logo quando a gente é muito novo, a gente já ouviu dizer que a gente não se conhece. Porque eu ouvi dizer isso muito nova, que a gente não se conhecia. Então, às vezes, eu até perguntava às pessoas, qual é o meu defeito? Quer dizer, eu não tinha visão dos meus defeitos. Fulano, qual é o meu defeito? Eu ficava perguntando, porque eu queria aprender a acertar, né? Então, Davi aqui relata, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens, os ímpios. Por isso, a soberba os cercam como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, porém as suas bocas põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas ardem pela terra. Por isso, o povo dele voltam aqui e águas de copo cheio se lhe
se lhe espremem, e eles dizem: como sabe sobre Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Quer dizer, ele não confia naquelas pessoas que Deus já resgatou. Eles não confiam que alguém possa ajudar ele. Então ele diz: você sabe alguma coisa sobre Deus? Você não sabe nada sobre Deus. Ele não confia que outra pessoa possa ter um conhecimento que ele não tem. Ele quer acertar por ele, aprender por ele. Ele quer que Deus fale diretamente com ele, onde na verdade ele não quer ouvir, não quer aprender, ele não crê quando ele adoece, que é uma repreensão. Ele não crê que quando ele perde, é Deus querendo ensinar alguma coisa a ele. Então ele se perde no trajeto da busca, porque ele não crê em ninguém, não confia em ninguém, não quer a opinião de ninguém. Então na cabeça do ímpio, a Bíblia foi feita por homens. Como ele vai confiar em vários livros que ensinem a ele sobre esse caminho, sobre esses ensinos do espiritual? Então ele decide não crer. E aí a maioria deles, alguns, eles se perdem ou desiste. Ou então ele fica estagnado, né? Ele fica na inércia porque ele não tem resiliência, não tem persistência. Eu não sei se você já teve alguma experiência de defender uma pessoa na vida e de repente você se vê com tanta raiva da pessoa que você mesmo queria bater na pessoa. Mas a pessoa já foi sua amiga. Você defendia essa pessoa para as outras pessoas. E agora você está tendo que controlar os seus instintos para não perder a cabeça e não partir para a agressão. Isso aconteceu muito comigo. E quando isso acontece com uma pessoa, é Deus querendo revelar que você não tem esse conhecimento sobre o espiritual. Quando você defende uma pessoa e depois você mesmo perde o equilíbrio, você não tem o controle emocional e você se vê agora tendo que controlar os seus instintos para não bater na pessoa que você mesmo disse que estava certa, que você mesmo defendeu aquela pessoa, é Deus revelando que você não tem esse tipo de conhecimento sobre o espiritual. E eu passei por isso que eu estou explicando para você, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu defender uma amiga ao ponto de partir para cima, ao ponto de entrar na frente, ao ponto de dizer, a mulher dizia que ia arrancar o fígado dela. Vou arrancar o fígado dela. Eu disse: só se você arrancar o meu. Porque se você não arrancar o meu e você arrancar o dela, eu faço você comer o fígado dela. Quer dizer, e a amiga se achou naquela minha defesa. E a amiga não, a colega na época, eu era muito nova, meus 20 e poucos anos. E na época a colega se achou. E não deu um ano. Quem estava querendo comer o fígado dela era eu. Quer dizer, era uma pessoa dissimulada, mentirosa, que fingia ser uma coisa que não era, jogava, né? E quando quebrava a cara, usava alguém para partir como defesa por ela. E aí quando eu descobri que ela era dessa forma, mentirosa, dissimulada, usava de malícia, de fingimento, eu tive que me controlar para não bater nela. E na verdade, nessa época, eu não bati nela, não foi nem tanto por isso. Foi porque o pivô da situação, que era o meu primeiro casamento, o homem dizia que se eu batesse em alguém, ele ia me largar. Porque eu já tinha batido muito, já tinha brigado muito por conta dele. Então ele dizia: você já está me envergonhando. Era o que ele dizia para mim: você já está me envergonhando, eu estou com vergonha de ter uma mulher barraqueira. Então se você pegar uma briga com alguém, eu largo você. Então eu passei a me controlar, não querer mais briga, né? Mas eu era dessas pessoas que quando eu gostava de alguém, eu partia para a defesa. Se você vai bater na minha amiga, na minha frente, você não bate. Porque eu tinha coragem de brigar, até gostava das brigas, né? Aprendi a brigar muito nova, ainda no tempo de escola, e fui vencendo dessa forma. Então essa mesmo escapou por pouco.
Mas o que é que eu quero que você entenda a respeito do espiritual, que muita gente não entende, né? Sobre as nossas emoções, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa visão. Então hoje é que eu tenho essa visão que Deus me ensinou. Quer dizer, quando você defende uma pessoa e não dá 2 anos, você está tendo problema com aquela pessoa que você acreditou, que você protegeu, que você fez tudo pelaquela pessoa. Quer dizer, será se não é Deus mostrando para você que você não tem entendimento nenhum da visão que você está vendo? Então, quem já teve esse tipo de problemas, que eu já tive várias vezes, Deus está revelando que a pessoa não tem conhecimento sobre o espiritual. Ela não tem conhecimento sobre o espiritual. E quando ela não tem conhecimento sobre o espiritual, ela é uma pessoa natural, ela vai agir de forma natural, ela tira, né, os diagnósticos dela, dos conflitos da vida dela pela visão, e por isso a gente vai perdendo a razão, e com a prática, que você vai praticando várias vezes, errando, você começa a ver que o erro só pode estar em você. O erro só pode estar em você. Porque direto eu tenho esses conflitos, essas coisas acontecem comigo, então você vai mudando, amadurecendo com a idade e tendo conhecimento pela prática que você precisa mudar. É você que precisa mudar. E aí o religioso, que ele não tem, a maioria das pessoas que são religiosas, que elas não adquiriram bastante conhecimento para poder ela ter o entendimento, porque só tem o entendimento com conhecimento se buscar a Deus. Se não buscar, ela pode ter 10 ciclos repetitivos na mesma área. Ela não vai conseguir entender qual é o nível de batalha que ela vive. Por que é que ela vive esses níveis? Então veja que aqui, né, Davi estava explicando que a prosperidade do ímpio era tão parecida com a do justo, que buscava conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre Deus, que ele pensou até em mudar os passos dele. Porque visualmente parecia que aquelas pessoas não sofriam consequências nenhuma das escolhas dela. Por quê? Porque o ímpio, ele é assim. Então, quando eu estou lhe dando o narcisista como exemplo, porque é o que mais hoje as pessoas buscam conhecimento e buscam saber como é o comportamento de uma pessoa narcisista, né? Então não é que ela não sinta, é que elas, quando elas são narcisistas, a própria ciência, os próprios estudos mostra e comprova que eles não conseguem sentir arrependimento, eles não conseguem sentir remorso, eles não conseguem se ver como errado. O narcisismo, ele nasce ainda na infância. Ele nasce, uma pessoa não é narcisista do nada. Ela aprendeu a se superar, ela sofreu na infância, então ele quer aprender, mas ele não sabe sobre... Se a pessoa não tem conhecimento nem sequer das próprias emoções, porque aqui Davi estava falando que ele sentiu inveja. Ele sentiu inveja dos ímpios. E ele pensou em mudar os passos dele. Porque ele não via os ímpios sofrer. Onde ele via que ele sofria alguma coisa. Quer dizer, quando uma pessoa ela é narcisista, ela é soberba, mentirosa, orgulhosa, ela não tem arrependimento. Então, o arrependimento, quando você é narcisista, quando uma pessoa é narcisista, ela, na verdade, ela não tem arrependimento. Porque o arrependimento que Deus explica é eu me ver como errado. Então, se eu não me vejo como errado e eu quero mudar, na verdade, porque eu estou vendo que eu estou perdendo. Então, isso não é o arrependimento. Isso não é o arrependimento. Então, eu observei com meus estudos e o meu conhecimento que toda pessoa que é narcisista, quando ela pensa em mudar, é por quê? Porque ela viu que estava perdendo. Então, um exemplo, uma mãe que briga, que xinga, que maltrata aquele filho porque o filho não tem para onde ir. Agora que o filho tem para onde ir, a mãe ou o pai vai agora tentar mudar.
porque sabe que o filho tem para onde ir. Então agora é que ele vai dizer, não, eu sei que eu peguei pesado, então agora eu vou ver como é que eu mudo. Porque realmente eu estava exagerando com você, eu estava lhe humilhando muito, lhe maltratando muito, mas agora eu vou mudar. Quer dizer, isso é a visão que a pessoa está errado? Não é. Ela só está mudando, querendo mudar, porque ela viu que está perdendo. Aquela mulher que ela é soberba, orgulhosa, mentirosa, que ela quer desfazer do homem, ela só volta atrás quando ela vê, se ela for fazer alguma coisa, o homem dizer, ah, se você fizer isso, eu vou lhe largar. Então, alguns saem até de casa, dizendo, não, essa mulher não quer me respeitar. Ela não quer me respeitar. Então, ele sai de casa para mostrar a ela que se ela não obedecer a ele, agora sim, ela vai perder ele. Então, quer dizer, ela não se viu como errada. Então, ela vai mudar, agora ela vai aprender a obedecer o marido para não perder aquele marido. Então, ela não se viu como errada. Veja qual é a visão do ser humano, que ele não tem visão da própria alma. Ele muda de estratégia. O homem, quando ele trai, um exemplo, quando ele trai muito uma mulher, que ele é escroto e a mulher larga, quando a mulher volta e ele diz que se arrependeu porque perdeu a mulher, ele vai mudar as estratégias. As estratégias, mas se ele não buscou a Deus, se ele não passou por tratamentos de verdade, se não teve tempo para essa pessoa ter visão da perca, do prejuízo, da sequela da vida dela, do que ela fez na vida do outro e na vida dela, pode ter certeza. A mulher perdoou uma traição, não quer dizer que o homem vai mudar. Ele vai mudar agora a forma de agir, porque ele está vendo que daquela forma ele não pode mais. Porque ele já viu que se ele fizer daquela forma, a mulher vai embora. Então agora eu tenho que ser muito discreto. Não é, quer dizer, eu não estou me vendo como errado, eu estou vendo o meu comportamento como errado. Eu estou vendo que se eu fizer assim, assim vai dar errado. Então isso eu não posso mais fazer. Não quer dizer que eu estou tendo visão. Eu não estou tendo visão do meu emocional, nem do emocional. Olha o que Deus explica. Olha o que Deus explica a respeito do emocional e do espiritual, como é diferente. Que quando uma pessoa ela não tem as iniquidades arrancadas, que é o que Deus explica, ela não tem a visão limpa. Ela não tem como se defender totalmente do mundo espiritual se ela não tiver uma boa conexão, jejuando e orando com Deus para ter o discernimento do próprio comportamento. Para ela pegar a voz do medo, a voz de Deus e a alma dela. Nessas três lacunas. Quem fala, se Deus existe, Deus tem que falar. Quem não acredita que Deus fala, porque não tem conhecimento sobre Deus. Não acredita porque não ouve. E se não ouve para ele não crê. E se ele não crê, ele não acredita que Deus repreenda, que as pessoas adoeçam por conta do pecado nenhum. Então veja que quando você estuda, você vê a razão. Então quem não tem as iniquidades arrancadas, quem vive, como é que diz a palavra? Quando uma pessoa não tem as iniquidades arrancadas, geralmente ela vive problemas de gerações, que é isso que a Bíblia fala. Então, se ela vive problema de gerações, alguns nem buscam saber, né, se está retrocedendo. Se a pessoa está em problemas que é sobre retroceder, vivendo problemas de geração, que é isso que a Bíblia fala. Por isso Deus diz, visitarei as iniquidades da vida dos pais na vida dos filhos. Então as iniquidades é o desejo da carne. É aquilo que os pais cometeram lá atrás, os pecados dele. Quer dizer, as iniquidades é a minha visão, é a minha vontade, é os meus desejos, é os meus instintos. É isso que a Bíblia fala sobre iniquidade.
Por isso ele relata na Bíblia que só eu tenho como ensinar como funciona a palavra e só eu arranco as tuas iniquidades. Quer dizer, eu arranco teu desejo, eu arranco a tua vontade ruim. Eu é quem arranco. Então, quem não crê dessa forma, ele não tem visão. Alguns têm visão quando são orgulhosos, mas ele tem até orgulho de ser orgulhoso, de ser vingativo. Ele não tem visão da soberba, ele não tem visão da inveja, ele não sabe como funciona o emocional dessas pessoas, que são os ímpios. Então, se eu ainda sou ímpia, se eu ainda carrego iniquidades, eu não fui tratado totalmente. E se eu não fui tratado totalmente, eu termino buscando Deus, eu começo a buscar. Ou eu paro de buscar porque eu fiquei muito estafado, cheio de trabalho, e agora não tenho mais tempo, como acontece muito. Muita gente diz isso, não tenho mais tempo e para de buscar a Deus. Ou a pessoa para de buscar a Deus porque começou a bagunçar a vida e ela fica com medo e desiste porque ela não crê que Deus está organizando uma nova vida para ela. Ela também para de buscar porque ela desconhece do que é o emocional, do que é o espiritual e o que é as iniquidades de uma pessoa. O que significa isso? Iniquidades, que a Bíblia fala tanto. Então eu vou contar para você um fato rápido para que você entenda sobre as iniquidades. O meu marido, quem vem acompanhando os conteúdos, já sabe muito da minha vida, né? Esse marido que eu tô casada hoje, ele trabalha numa empresa, trabalhava como motorista, mas ele foi promovido. E antes dele ser promovido para mudar de cargo, que agora ele trabalha na empresa como, esqueci o nome, mas ele não é mais motorista. Antes dele ser promovido, ele estava passando por um teste, ele foi tirar as férias de um homem da empresa, porque a empresa estava o quê? Olhando se ele tinha capacidade, né, de ser promovido, de trabalhar como chefe lá dentro da empresa. Porque ele tem vários cargos. Ele também é guia de turismo, né? Ele já foi chefe em Maceió de empresa. Então ele mudou lá dentro de cargo. Então o que aconteceu? Ele estava apenas tirando as férias de uma pessoa já como teste. Já como teste. E aí quando foi um dia ele veio para casa e ia visitar a mãe dele, mas ele começou a ter uma conversa um dia antes de ir para casa da mãe dele. Ele começou a conversar com a ex-mulher dele, que ele tem filhos, né? 2 filhos. E aí ela pediu aumento de pensão. Ela pediu para ele para aumentar a pensão. E ele falou que no momento não queria aumentar, não ia aumentar, porque ele dividia tudo das crianças. E ele tinha comprado um overboard, um brinquedo eletrônico, né? Um skate eletrônico. Então ele disse, não tem necessidade. Tudo que o menino precisa eu divido com você. Então não tem, agora nesse momento não tem necessidade para isso. Porque esse overboard é quase R$1.000. E ele deu de presente de aniversário pro filho. Então eu acho que ela, quando viu o presente, né, viu que a vida dele estava melhorando, então ela disse, não, então ele está ganhando bem, só que ele não tinha mudado ainda. Ele não tinha mudado ainda de cargo. Então ela disse, não, então eu vou pedir aumento de pensão. Aí foi quando ele respondeu que não ia modificar muita coisa, porque ele já fazia, né, os deveres dele, tudo que ela pedia por fora, ele ajudava, fora da pensão, e que ele não concordava aumentar naquele momento. E aí eles começaram a ter um leve bate-boca pelo WhatsApp, né? E aí veio aquela lavação de roupa. Porque quando ele se separou, ele não pegou nem a roupa. Nem a roupa. Ele saiu da vida dela e não botou em justiça, não quis direito a nada, abandonou tudo, terrenos, o que trabalhou, os móveis, até a roupa ele deixou. E aí o que aconteceu? Devido a esse leve bate-boca, ele disse, amanhã eu vou na casa dos meus pais e vou ter uma conversa com ela.
porque vou aproveitar para jogar os pratos na mesa, porque eu deixei tudo para lá, mas o terreno que eu plantava, trabalhava com meu sogro, não era no nome, né, no meu nome nem no dela, estava no nome do irmão dela, que eu comprei, paguei, eu quero que passe pro nome dos meninos. Porque eu abri mão, eu comprei, mas abri mão, foi o que ele me explicou. Eu abri mão para os meus filhos, deixei tudo para lá, mas nunca passaram pro nome dos meus filhos. Então eu quero que passe pro nome dos meus filhos. Foi o que ele me disse. Então já que ela tá futucando, tá jogando na cara, né, aquela lavação de roupa, porque foi você que me largou, porque, sabe? Aí ele começou naquele perrengue com ela. Aí quando ele me disse isso, quando foi no outro dia que ele saiu, foi jogar bola e disse, vou na casa de mãe. Eu disse, beleza. Quando eu fui entregar o meu jejum, Deus falou comigo. E aí quando Deus falou comigo, eu fiquei tão doida para falar com ele, antes dele chegar ao ponto de ter esse dilema com ela, que Deus falou, se ele entrar nesse jogo, que é uma armadilha de Satanás para a vida dele, se ele entrar nesse joguinho que está armado, ele vai perder o que está para a vida dele. O projeto que está, as portas vindo para a vida dele. E aí, na hora que eu estava entregando o jejum que Deus falou, eu mandei o WhatsApp, ele estava sem internet porque estava no caminho. E, meu Deus, tomara que ele não tenha chegado lá ainda, né? E aí, quando eu avisei, deu tempo. E aí, quando ele viu, eu disse, não discuta. Não olhe para o seu passado, Fabiano. Porque se você começar a olhar para o seu passado e começar a brigar por conta de passado, você vai perder o projeto que você está fazendo na sua vida e Deus está consentindo os seus projetos. E aí ele disse, muito obrigado. E aí o que aconteceu? Ele nem foi lá. Ele foi só na casa dos pais e eu expliquei a ele que isso está na Bíblia. Quer dizer, quando a pessoa não tem tempo de buscar esse tipo de conhecimento, ela se perde na busca ou ela fica estagnada. Ela fica na inércia, porque ela se perde no comportamento, ela se perde na reação, ela não sabe como se movimenta o espiritual e o emocional. Isso pouquíssimos religiosos sabem, pouquíssimos pastores sabem, porque isso só vem debaixo de muito jejum, de muita oração, porque é a respeito das iniquidades. O meu marido, ele não tem o costume de jejuar como eu tenho, ele não tem o tempo que eu tenho. Então ele busca Deus de outra forma, né? Muito raso. Ele tem rotina de orar e já jejuou, mas não o tanto que eu jejuo. E por isso, veja que quando a pessoa tá cega no emocional, ela é jogada emocionalmente. Ela é jogada nos conflitos. Quer dizer, quando ele chegou, eu expliquei a ele, isso eu já li na Bíblia, que quando uma pessoa ela briga por coisas do passado, quando ela tá brigando, ela tá perdendo e as coisas vão fechando. É por isso que muito casal, quando ele começa a prosperar, ganhar o dinheiro, um exemplo, quando um casal ele vive debaixo de maldição, na maioria das vezes, quando ele começa a ganhar o dinheiro, começa os conflitos, começa as brigas, e até aquele dinheiro que foi ganho, ele perde o dinheiro naquele mesmo conflito, ele não consegue nem usufruir bem daquele dinheiro. Isso eu vi muito na minha casa. Meus pais trabalhavam e ganhavam muito dinheiro. E na maioria das vezes o dinheiro se estoporava, se esvaía. Teve dinheiro dos meus pais ganhar que a gente viajava, né, eu criança, adolescente, e as brigas começavam as brigas no interior que a gente estivesse trabalhando, dando festa, botando barraca, né, vendendo muita coisa, sanduíche, acarajé. Então, meus pais ganhavam muito dinheiro, mas quando muitas vezes ganhava aquele dinheiro bom, era uma briga tão grande
que minha mãe já pegava um táxi, fretava um carro e ataiava o meu pai de ônibus, que já ia embora só para pegar a roupa para sair da vida dela, e ela fretava um táxi para ir, porque ele levou o dinheiro junto, e era aquela bagunça e perdia o dinheiro todo. Já começava a destripar o dinheiro por aí. Quer dizer, aonde tem maldição hereditária, aonde tem conflitos, aonde tem problemas de iniquidades, quando as pessoas elas começam a prosperar, preste atenção para você entender como é o espiritual. Quando ela começa a prosperar, observe que na maioria dos casos os conflitos eles aumentam. Os conflitos aumentam. Começou a ganhar o dinheiro, começa as discussões, começa as contendas, começa os conflitos. E aí aquilo que estava para vir, a pessoa perde. A pessoa perde. Por isso Deus falou, quando eu fui entregar o jejum, avise a ele que se ele fizer o que ele foi para fazer, se ele entrar nesse joguinho, foi assim que Deus disse, se ele entrar nesse joguinho que está armado para ele, ele vai perder as portas que está sendo aberta para ele. E aí ele não fez e ele foi promovido. Né? Ele saiu da rota que ele vivia viajando. E aí é isso que Deus explica para que você entenda o que é iniquidade e o que é transgressão. Uma pessoa que vive transgredindo. Quando uma pessoa vive transgredindo, ela não tem visão do próprio comportamento. Ela está vivendo problema de geração. Quando você vai fuçar aquele problema, já houve na vida dos pais. Já teve aqueles conflitos na vida dos pais. Entendeu? Quando você busca esse tipo de conhecimento, qual é a razão disso? Por que é que quando eu começo a ganhar eu perco? Quer dizer, já houve na vida dos pais. E quando houve esses problemas na vida dos pais, se os filhos não buscam a Deus, ele vive em transgressão, ele vive o mesmo nível de problema. É o mesmo nível de problema. É só você começar a estudar, refletir, buscar o conhecimento com seus pais ou com os avós. Por quê? Porque às vezes o problema que o seu filho vive não foi seu, mas pode ter sido dos seus pais ou dos pais do pai. É isso que Deus explica. E por isso muita gente não crê nesse negócio de transgressão e iniquidade, porque é só Deus que revela. Porque se a gente é tomado pela emoção, até a fala, Deus diz que a gente não controla nem a nossa boca, porque é tomado pelo emocional. Principalmente se for uma pessoa ímpia. E se ela é tomada pelo emocional, ela dá razão pela visão dela. Ela dá razão pela visão, onde na verdade, se a iniquidade não foi arrancada, ela termina sem ter visão de futuro. Ela termina sem ter visão de futuro. Então ela está só vivendo, sobrevivendo. Mas muita gente vive sem esperança. Ele não tem esperança de mudança. Ele não tem nem esperança daquilo que ele faz. Porque eu já conheci pessoas que fazem coisas e ela mesmo declara pela boca que ela está sabendo que não vai dar certo. Por que ela está fazendo? Está fazendo sem esperança que vai dar certo. Porque já fez tanto e viu que não deu, que disse, eu estou fazendo por fazer. Eu faço isso por fazer, mas eu não tenho esperança. Quer dizer, não tem visão. Deus não deu a visão. Porque a pessoa carrega problemas de iniquidade com transgressão. E aí ela é só um religioso. Essas pessoas que é só religiosa, uma vez eu perguntei a uma colega, por que você ora oração repetitiva, oração de rosário? E eu tenho por quê? Eu tenho para que orar? Eu tenho que ter um motivo. Quer dizer, e não vive adoecendo, e não vive ganhando e perdendo, e por que vive orando esse tipo de oração? E eu tenho pra quê? Quer dizer, não tem resultado nenhum com a oração, não aprendeu nada sobre nem o que está vendo, vive transgredindo. Ele não está aprendendo a razão do que está vendo. Deus não está dizendo por que perdeu, por que adoeceu, não tem visão de futuro, não está tendo nem esperança daquilo que está fazendo as coisas, mas sem expectativa nenhuma, que isso dê certo. Eu não tenho esperança que isso dê certo. Estou fazendo por fazer.
Então veja o que é a transgressão junto com a iniquidade. É os desejos da carne, onde a oração, ele dá equilíbrio à emoção. E o meu marido, ele não tem esse nível de equilíbrio, essa visão totalmente, justamente porque não estuda. E ele sabe desse detalhe. Eu sei que eu busco pouco, porque eu trabalho muito, é assim que ele diz, eu trabalho muito, eu jogo bola, eu tenho meus filhos, é muita coisa para mim, mas Deus sabe que eu busco, entende? E aí a pessoa vive assim, quer dizer, se não tem uma mulher sábia de Deus, ia se perder. Ia se perder. Porque a partir do momento que você entra no passado, tá falando do passado, tá remoendo, tá brigando, tá transgredindo. Tá sem visão de futuro. Tá sem visão de futuro. Por isso que Deus diz que a murmuração leva à perdição. E ele foi justamente o que estava armado na vida dele. Quer dizer, um dia anterior começou a leve discussãozinha, né? Sobre reflexão de pensão, de passado, de jogar na cara. E aí quando foi no outro dia ele disse, já que eu vou na casa de mãe, vou resolver isso, vou lá, vou conversar com ela sobre isso. E na hora que eu fui entregar o jejum, Deus disse, diga a ele que não faça isso. Se ele cair nesse joguinho que ele foi para cair, quer dizer, começou a jogar na cara o que perdeu, o que deixou, o que não deixou, deixa pra lá. Vida que segue, flui. Aquilo que você remói, que você está vivendo de passado, falando de passado, o passado ele reflete no futuro quando tem que ter a cura. Quando uma pessoa busca cura. Por isso que a gente não deve falar do passado com qualquer pessoa. Tem que saber com quem, porque a fala tem que ter um propósito na fala. Mas as pessoas que vivem falando do passado, remoendo o passado, ela só vê o que fazem com ela. O que ela faz, ela já não tem visão. É isso que Deus explica sobre as transgressões, os transgressores e os iníquos, que carrega problema de iniquidade. Ele não sabe qual é o nível de problema que ele está vivendo, porque vive transgredindo. Então, por mais que ele comece a prosperar, começou a prosperar, vai começar os conflitos. E aí, na visão dele, ele está brigando com razão. Onde, na maioria das vezes, a razão quem dá é ele. Pela emoção dele. Então, se já carrega a emoção ruim, quando você vê brigas na casa dos filhos, aqueles conflitos, aqueles contendas na casa dos pais, pode olhar que vai ter na casa dos filhos. Vai ter na casa dos filhos. E isso é problema de transgressão, junto com iniquidade. E aí você vê que o ímpio, ele não crê dessa forma. Ele nem vê dessa forma. Ele não tem nem a visão do próprio comportamento, da própria razão. Então aí ele fica com a mente no passado. A maioria da memória de um ser humano, quando ele não tem esperança, quando ele não tem visão, quando Deus não dá estratégias a ele, ele vai perdendo as esperanças até daquilo que ele está vivendo. Porque ele está vivendo, mas ele não está vendo as coisas andando. Ele não está vendo a vida fluindo. Então ele começa a refletir no passado. Por quê? Por que a minha vida é assim? Por que eu não consigo? Por que não dá certo? E a gente fica querendo entender. Porque eu fiz escolhas erradas, ou porque eu moro nessa cidade, ou porque meus pais não investiram em mim, sabe? A gente fica tão perdidinho. Deus diz que a gente é como uma criança. A pessoa que não busca conhecimento de Deus, ela não amadurece. Nem pela visão. Ela não amadurece. Ela quer saber a razão por ela. O entendimento por ela. Por isso Deus explica, não viva pelo seu próprio entendimento. Não viva confiando na sua visão. Busque o conhecimento. E aí quando a pessoa é ímpia, que é os ímpios que não crê na palavra de Deus, ele ora, mas ele não consegue ouvir. Ele não tem esse discernimento. Por que ele não tem? Porque não estuda.
justamente por isso. Quer dizer, o meu marido já ouviu várias vezes Deus falar com ele, mas nesse momento, tomado pela emoção, ele já não estava ouvindo. Quer dizer, foi influenciado pelo emocional. Quer dizer, a mulher ainda está querendo ver que eu sou um bom pai, que eu pago pensão, dou presente, racho roupa, compro roupa, vai pro shopping, compra roupa pros filhos. Quer dizer, quando a pessoa encrenca, vou dizer essas palavras assim, quer dizer, quando a pessoa inflama, a pessoa já se ofende. Quer dizer, tá querendo dizer que eu não sou um bom pai? E o que eu já fiz? E o que eu perdi para você? É assim que a gente pensa. E o que eu perdi, que eu não fiz questão com nada? Você ainda está reclamando, aí vai começar a remoer. Palavra puxa palavra. Palavra puxa palavra. Aí vai começar a remoer o passado e aí trava a vida de novo. Trava a vida de novo. A pessoa que busca Deus, mas ela não estuda, ela não quer ver conteúdos que traga entendimento e conhecimento para cada vez mais ela ir aprendendo, pelo menos pela visão, qual é a razão do que ela vive. Ela não sabe sobre Deus. Ela vive transgredindo. Transgredindo. Deus arrancou as minhas iniquidades porque como eu já venho explicando para você, eu transgredi em todas as áreas e em todos os níveis. Porque quando eu via uma coisa errada, eu partia para outro nível. Vou viver assim. Vou viver assado. Quer dizer, transgredindo. Eu estou vivendo pela minha carne, pelas minhas decisões, pelas minhas razões. E eu queria entender o que era Deus. Por isso Deus arrancou as minhas iniquidades. Porque eu não cedi a viver uma vida de fingimento, de aparência, fingindo que estava tudo bem. Então, onde eu me encontrei? Onde foi que eu me encontrei? No amor ao dinheiro. Eu tendo dinheiro, tá bom demais. Se eu vivo ganhando e perdendo, eu não quero saber. Se eu vivo adoecendo, eu não quero saber. Eu não quero nada de religião pelo meio da minha vida. Eu creio em Deus do meu jeito. E aí eu fui transgredindo todos os níveis. Mas quando você não transgrediu todos os níveis, você vive nessa inércia, que é o que Davi explicou aqui. Os ímpios que vivem na inércia, ele disse que quase passa a ser um ímpio. Quase que ele desiste da busca de Deus, porque ele não via os ímpios tendo os níveis de problema que ele tinha. Quer dizer, porque a prosperidade do ímpio é uma e a prosperidade do justo é outra. É outro tipo de prosperidade. Quer dizer, aparentemente, aos poucos você vai entender cada vez mais a respeito desses assuntos que eu foco aqui com você, que não é bem sobre religião. Aparentemente, eu só perdi na visão dos ímpios. Porque eles não sabem sobre iniquidade, transgressão e pecado. Onde Deus diz que só com teus olhos contemplarás. Quer dizer, Deus disse a mim que eu ia viver o céu na terra. Foi essa promessa que Deus me fez. Você vai viver o céu na terra. Basta você crer em mim. E mandou eu sair do pecado. E aí, depois de ter errado tanto, que os ímpios, Deus explica que ele só sabe errar, a visão dele ele é confundido pela visão. Ele se dá razão. Mas na verdade ele não tem a verdadeira razão e sentido daquilo que ele está vendo, que ele está vivendo. Então veja que quando uma pessoa ela é narcisista, ela não se arrepende, ela não sente culpa, ela não sente remorso, porque ele só se arrepende quando vê que está perdendo. Aí é que ele se arrepende. Mas enquanto ele não vê que está perdendo, ele está sempre enfrentando, ele está sempre buscando uma estratégia, ele está sempre jogando o jogo da manipulação. Essa é a nossa visão, a visão humana. Essa é a visão humana que o ser humano adquire, experiências e conhecimento. Mas sem um entendimento é outro nível. É outro nível. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem. E até o próximo vídeo.